É um enorme prazer estar aqui falando com todo mundo. Naomi, uma grande realizadora desse trabalho todo. E é uma honra poder falar para vocês todos sobre um assunto que é muito, muito, muito importante, que é sobre o acidente vascular. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Me diga se você está enxergando a minha primeira tela, Naomi. Sim, já Muito bom. está. Já estamos. Excelente. Bom, pessoal, o que a gente vai conversar hoje um pouquinho é sobre o que qualquer criança deve saber sobre AVC. E aqui a gente tem fotos de várias dessas crianças aqui, desde crianças até crianças aí de 70, 80 anos. Ou seja, qualquer pessoa deveria saber, todo mundo, todo o público leigo deveria saber. Né? A questão da criança tem um dado mais interessante aqui. Hoje em dia, ainda mais com a pandemia, muitas crianças estão ficando com os avós. Então é importante a gente saber que elas reconheçam aí o acidente vascular cerebral e a gente vai ver a importância disso. Tá? Quais são os nossos objetivos hoje aqui? Primeiro, fornecer elementos para o público leigo saber um pouco sobre o acidente vascular cerebral. Segundo, o que é, né, o acidente vascular cerebral e quais são os seus sintomas, qual é a relevância epidemiológica e a importância de uma conduta rápida, quais são as informações importantes para serem reconhecidas e para onde que a gente manda os pacientes. Tá? Veja, em primeiro lugar, 1 em cada 4 pessoas terá AVC ao longo da vida. E uma dessas pessoas pode ser qualquer um de nós. É importante, portanto, a gente saber. Se a gente tiver aqui 100 pessoas online, vamos sortear 25 aqui para que a gente possa escolher quem que vai ter um acidente vascular? Claro que não, né? Então a gente precisa saber que isso é muito comum. A cada 5 minutos morre um brasileiro por conta do AVC. O que quer dizer que até o final dessa apresentação, 6 brasileiros vão ter morrido em decorrência Marcelo, do acidente vascular. Oi? por favor, a sua tela você pode ampliar? Modo de apresentação? Ele está com algum problema aqui. Dá um segundinho. Achei que estava passando, para mim está passando. Perdão. Você está enxergando a tela inteira agora? Agora sim, tá ótimo. Tá, desculpe. Ao final, então, dessa apresentação, 6 brasileiros vão ter morrido aqui em decorrência do AVC. Tá? A despeito disso, a gente sabe que o brasileiro acha que câncer mata mais do que infarto e AVC. Na verdade, AVC mata mais. Né? E se você for ver os sintomas do acidente vascular, a maioria da população ela tem alguma deficiência no conhecimento. E muitas pessoas não sabem sequer um sintoma de acidente vascular cerebral. Tá? Então, como eu disse, 1 a cada 4 de nós vai ter AVC ao longo da vida, e a gente sabe que isso constitui a segunda causa de óbito no Brasil. Até 20% dessas pessoas que têm AVC morrem em 30 dias. 70% nunca vão voltar a trabalhar, então isso é a primeira causa de incapacidade no mundo e contribui para 10% de todas as internações no Brasil. Tá? A boa notícia é que ele é evitável na maioria dos casos e o atendimento rápido ele é eficiente e efetivo. E você pode identificar uma pessoa com AVC e pode salvar uma vida, portanto. Tá? E aí a ideia de que qualquer criança deve saber sobre o acidente vascular. Então, o que é o acidente vascular? Vocês conhecem por vários nomes: derrame, infarto, hemorragia cerebral, trombose cerebral, pouco importa. O que importa é que, por conta, seja da obstrução de uma das artérias que leva sangue para o cérebro, levando ao acidente vascular isquêmico, seja pelo sangramento, pela ruptura de uma dessas artérias que leva sangue para o cérebro, a gente tem um acidente vascular hemorrágico, a gente tem uma perda de função de uma área do cérebro e isso leva aos sintomas que a gente vai ver aí quais são. Primeiro ponto aqui é que a gente não tem como diferenciar um acidente vascular isquêmico de um hemorrágico apenas e tão somente pelo quadro clínico. A gente vai precisar de uma tomografia. Não se faz tratamento para AVC em lugares que não tem tomografia. Então a gente vai precisar saber que, uma vez reconhecido o AVC, a gente leve o paciente com a suspeita de AVC para um lugar que tenha recursos para tratar. E no mínimo aí, além de toda a infraestrutura, uma tomografia.
Tá? É muito importante a gente saber disso daí. E como eu disse, o AVC pode ser causada por múltiplas causas. Mas é interessante que a gente fala que acidente vascular... Mas espera aí, será que é mesmo um acidente vascular? Eu gosto dessa analogia, né? Uns anos atrás, 9 anos atrás, teve essa manchete que mãe e filha morreram atropeladas na Zona Oeste de São Paulo num motorista em alta velocidade com sinais de embriaguez. O filho e irmão dessas pessoas que morreram, que é o Rafael Baltresca, criou uma campanha dizendo não foi acidente. Porque, veja, se a pessoa estava dirigindo em alta velocidade, havia risco para que aquilo acontecesse de fato. Então, a ideia de que a gente tem fatores de risco que levam ao acidente. Aqui no acidente vascular, também é a mesma coisa. A gente sabe que tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis e que em 90% das vezes a gente consegue evitar o acidente vascular cerebral. Como que a gente faz isso? A gente vai ter uma dieta equilibrada, a gente vai parar de fumar, a gente vai fazer atividade física, controlar o peso, evitar o consumo excessivo de álcool, controlar a pressão arterial, colesterol, medicamentos para tratar tudo isso, obviamente, controlar a glicemia, o diabetes e a gente tratar arritmias aí do coração, tá? Naturalmente, quando acontece a obstrução de uma das artérias que leva sangue para o cérebro, o que acontece é que a gente tem a formação de um coágulo e esse coágulo impede que o sangue chegue no cérebro. E daí o cérebro, com falta de oxigênio e com falta de glicose, os neurônios começam a morrer. O que é importante a gente saber é que, independentemente de onde acontece o acidente vascular, esses neurônios vão morrendo num ritmo muito rápido. E isso leva à perda de função daquela área específica do cérebro. Quais são, então, os sintomas do acidente vascular? Tem essa brincadeira com fast, de rápido em inglês, que as campanhas internacionais fazem, né, de face, arm, speech e time, que quer dizer boca torta, o braço fraco, dificuldade para falar e time, de tempo, vai rápido para o hospital. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pedir para o paciente sorrir e a gente vai ver que o paciente sorri só de um lado, está com a boca torta. A gente pede para a pessoa colocar os braços para frente e a gente vê que o braço cai. Um dos braços cai, paralisia de um lado. A gente fala com a pessoa com a suspeita de AVC e a gente vê que tem dificuldade para a pessoa compreender ou para que a pessoa consiga falar. Isso, quando acontece, a gente tem que levar a pessoa muito rapidamente ao hospital. Tá? A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares criou essa sigla em comparação ao FAST americano, a sigla SAMU, de sorriso, abrace, música urgente, que é a mesma coisa. Pede para o paciente sorrir, põe os braços para frente, tenta falar alguma coisa, música ou mensagem, e urgente, imediatamente para o hospital. Por que tem que ir imediatamente para o hospital? A gente tem que ir muito rápido para o hospital, porque a gente tem que pensar no AVC como um incêndio. Imagina que a casa está pegando fogo. Quanto antes eu apagar esse incêndio, maior a chance de eu conseguir salvar a minha casa. No caso aqui, se a gente conseguir apagar o incêndio muito tardiamente, a casa já pegou fogo. Então a ideia é ir muito rápido para o hospital, porque à medida que as horas, os minutos, as horas vão passando, aquela área de cérebro que eu ainda poderia salvar, ela passa a morrer. E, portanto, eu não vou ter mais como reverter a isquemia cerebral. Hoje, a gente dispõe de tratamentos que, se feitos nesses primeiros minutos após o acidente vascular, vão fazer com que o fluxo sanguíneo para a cabeça se restabeleça e, portanto, que a gente salve neurônios que estariam morrendo. Tá? Então, existe uma máxima aqui que diz que tempo é cérebro. Quanto mais tempo a gente demorar para atender o acidente vascular, menos cérebro a gente vai ter para salvar e maior a chance de sequelas
a gente vai ter. Isso acontece num ritmo muito rápido. A gente perde quase 2 milhões de neurônios a cada minuto que passa sem que a gente faça o tratamento adequado. Então, tem que ir muito rápido para o hospital e tem que, portanto, reconhecer muito rapidamente o acidente vascular. Como que eu faço? Novamente, boca torta, fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar e outras coisas, tipo dificuldade para coordenar para andar, visão dupla, perda de visão e uma dor de cabeça explosiva, abrupta, inédita, súbita, como que uma pancada na cabeça que começa de repente. Todos esses são sintomas que têm que levar a pessoa abruptamente para o hospital. Claro que tudo isso vai desencadear uma série de eventos que vão culminar lá na frente com o tratamento. Mas nota que a primeira coisa é reconhecer adequadamente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Educação da população para reconhecimento dos sintomas. O segundo passo é que a gente vai ter que, naturalmente, levar essas pessoas para o hospital e a gente vai enfrentar o problema do trânsito, ainda mais numa cidade grande. Imagina que eu estou aqui no trânsito, eu estou atendendo, estou indo atender meu paciente e o meu paciente está ali do lado no trânsito. Então, o ideal é que a gente passe por tudo isso sem precisar ficar parado no trânsito. Como é que a gente faz isso? A gente chama uma ambulância de preferência, certo? E aí a gente tem condições, obviamente, de saber a distância dos hospitais e a gente vai ver já já como descobrir o hospital mais próximo para que a gente não precise se valer de pegar, de repente, um helicóptero para levar a gente para o hospital, porque, obviamente, isso é feito em alguns lugares do mundo, mas a gente não deve contar com o helicóptero, a gente tem que pensar no trânsito. Em alguns lugares já existem ambulâncias com tomografia. Então a pessoa chama lá a ambulância e a tomografia vai com a ambulância para o hospital. E vocês vão falar, isso é coisa de país do primeiro mundo, mas já foi inaugurado no Brasil a primeira unidade móvel de atendimento ao AVC, uma ambulância AVC em Brasília, aqui em junho deste ano. Uma outra coisa que é a realidade é levar as pessoas para um hospital que tenha recursos, mas às vezes não tem neurologista. E esse neurologista pode atender a pessoa por telemedicina. Isso já é uma realidade no Brasil. A gente tem um atendimento de especialista com a telemedicina, ok? Chegando na sala de emergência, o médico vai ter que decidir como fazer a terapia de recanalização daquela artéria que está entupida. Existem várias maneiras de fazer isso, desde dar remédios que vão dissolver o coágulo, e esse coágulo, com o remédio, ele dissolve e a gente consegue restabelecer o fluxo sanguíneo para o cérebro, ok? Ou a gente pode também fazer um tratamento com cateterismo. Só que, lógico, a gente precisa levar para um lugar que saiba, que tenha profissionais para fazer isso. A gente já viu que tem que ter tomografia, a gente já viu que o neurologista pode estar acessível por telemedicina, mas como é que eu faço para saber qual hospital que eu posso ir? Primeira coisa é que eu posso ligar no SAMU. O SAMU tem essa lista, certo? Então, eu tenho condições de ligar lá no 192 e o SAMU vai me levar. Ah, mas e se eu levar o meu paciente por conta própria? Uma ideia é vocês baixarem o aplicativo da Rede Brasil AVC, que chama AVC Brasil, que é um aplicativo que te reconhece por geolocalização e te leva para o serviço mais próximo, ok? Então a gente já sabe reconhecer, a gente já sabe para onde ir e a gente já sabe que tem que ir muito rapidamente, porque se eu fizer o tratamento em tempo hábil, eu consigo fazer com que os neurônios voltem a ter uma função sem que eles morram. Algumas informações são muito, mas muito importantes de levar. Então, tirem um print dessa tela aqui para que vocês consigam lembrar quais são as informações que o médico vai perguntar para você. Sem dúvida nenhuma, o histórico médico, as coisas pregressas, mas principalmente se a pessoa está tomando alguns medicamentos esses que possam interferir no tratamento, sobretudo os anticoagulantes, remédios que afinam o sangue. Se tiver, leva os exames recentes, beleza, mas não é obrigatório. E essa terceira informação é fundamental. A gente tem tempo para poder tratar o paciente de uma maneira correta.
Para que a gente consiga fazer isso, para que a gente saiba o tempo de tratamento, vocês têm que me falar que horas que começou o problema. E a gente tem uma certa mania de quando o médico pergunta que horas que foi que aconteceu essa paralisia, a gente fala, foi hoje de manhã, foi na hora do almoço, foi na hora que estava tomando café, foi logo que saí. Gente, isso não é hora. Eu preciso saber hora do relógio. Pessoal, é 2h43, ele paralisou o rosto. 2h57, teve uma perda de força do braço. Porque com isso a gente vai poder saber quais tratamentos a pessoa pode fazer ou não, baseado no tempo aí do início dos sintomas. Eu cheguei em casa e encontrei a pessoa assim. A gente vai falar a hora que a gente encontrou, mas a gente também tem que falar a hora que com certeza a pessoa estava bem. A hora que a pessoa foi vista bem pela última vez. E aqui vale até umas coisas meio Sherlock Holmes. Eu posso checar se a pessoa fez uma ligação no celular, se está no trabalho eu posso ver que horas que ela bateu o ponto. Quer dizer, coisas que eu sei que a pessoa tinha que estar bem para fazer. E aí eu consigo inferir a hora que a pessoa estava bem pela última vez. Fora isso, então levem todas as informações que tiverem com a hora visto bem pela última vez ou a hora que aconteceu o problema e não percam nem um minuto. Nem mesmo se os sintomas desaparecerem. De repente, você tem uma pessoa que paralisou o lado direito do rosto, ficou com dificuldade para falar, mas, voltou ao normal. Não importa que voltou ao normal. Você tem que ir para o hospital imediatamente, mesmo tendo voltado ao normal, porque é uma oportunidade de tratamento para a pessoa. Tá bom?